Botsuana é terra de elefantes. A Sibéria é reino de gelo. O Parque Nacional da Serra da Capivara, no Brasil, é o maior sítio arqueológico das Américas. Mas existe um trecho de oceano no ângulo sudoeste da África que não se compara a nenhum desses locais. Ele ganhou um nome mais sombrio do que qualquer savana: cerrado ou tundra. A Costa dos Esqueletos. Não é uma metáfora. Por centenas de quilômetros, o deserto do Namibe, na África, despeja dunas áridas, mas ele termina em uma fronteira sobre praias cobertas por costelas brancas de baleias, mandíbulas de cachalotes, vértebras maiores que rodas de caminhão e carcaças de embarcações enferrujadas que o mar mastigou como se fossem presas. Aqui, a água fria e turva que sobe do fundo da corrente de Benguela transforma a vida marinha local. Este mar é um cemitério de gigantes porque combina 3 forças raras de acontecer juntas no planeta: uma máquina de energia que multiplica comida, uma química invisível capaz de asfixiar peixes e encurralar seus predadores, e um teatro de tempestades, neblina densa e ondas traiçoeiras que não perdoam nem aço, nem carne, nem os maiores animais que já existiram. Deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações. Agora, vamos ao vídeo. Pense no oceano como uma gigantesca fábrica de energia solar. Quase todo alimento começa com minúsculos seres que transformam luz em matéria, o fitoplâncton. Só que luz sozinha não basta. É preciso adubo, nutrientes, e no mar eles costumam ficar presos no fundo, acumulados como um tesouro inacessível. A corrente de Benguela é uma das chaves que destravam esse cofre. Ela bombeia sem cessar águas frias e ricas em nitrato, fosfato e silicato do fundo para a superfície, num fenômeno chamado ressurgência. Quando esses nutrientes encontram a luz do sol, a água floresce em cores neon, um verdadeiro espetáculo. Essas luzes são explosões de fitoplâncton que alimentam cardumes gigantes de sardinhas, anchovas, cavalas, lulas e krill. E onde há cardumes, há predadores: atuns, tubarões-cobre, tubarões brancos, golfinhos, focas do cabo, aos milhares em colônias como a de Cape Cross, e baleias jubarte migrando do trópico para engordar nas bordas frias do Atlântico Sul. Parece um paraíso, e é, mas um paraíso que cobra taxas infernais por cada excesso de vida que cria. O mar, super alimentado pelo fitoplâncton, vira uma armadilha mortal. O excesso de vida morre, afunda, e bactérias famintas roubam todo o oxigênio do fundo, causando o fenômeno de hipoxia, ou seja, asfixiando peixes e mariscos. E com a morte dos peixes, a situação piora. Um gás tóxico com cheiro de ovo podre sobe para a superfície. Sem comida no fundo, gigantes como baleias e golfinhos sobem para caçar perto da praia. Mas esse movimento arriscado pode levá-los a um trágico encalhamento na costa, vítimas do próprio colapso do oceano. É assim que, de tempos em tempos, grupos inteiros de baleias piloto encalham na África do Sul, ao sul de Benguela, em praias como Cometige e Noordhoek. Quando uma fica desorientada e encalha na praia, as outras hesitam em abandoná-la. A unidade que as mantém vivas em mar aberto aqui vira uma sentença para todas. Na Namíbia, os encalhes são mais silenciosos. Uma jubarte jovem que se arriscou demais atrás de cardumes errantes, uma cachalote cansada que cruzou a borda da arrebentação das ondas num dia de neblina, perdeu a referência e, quando tentou virar o corpo, o peso da própria massa o crava na areia como âncora. A maré sobe e desce, o sol cozinha, os chacais e hienas do deserto farejam sal e sangue. Na ausência de humanos, os necrófagos assumem o papel do mar: limpar, reciclar e devolver. Agora, a segunda força que abate os gigantes: o clima.
O encontro da benguela fria com o ar seco e quente do deserto cria uma faixa quase permanente de neblina densa sobre o mar e as dunas em alguns pontos. Pescadores chamam de leite do oceano. Nela, horizontes desaparecem e o resultado é uma arrebentação caótica feita de ondas cruzadas, correntes de retorno violentas e buracos que abrem sob os pés como piso falso. Não por acaso, a Costa dos Esqueletos tem a maior coleção de naufrágios do Atlântico Sul, de pesqueiros de madeira a cargueiros de aço. Todos viram ossos no deserto. O que o turista fotografa hoje nasceu desse casamento improvável em uma corrente gelada, um deserto em brasa e um vento que não tira folga. Há, porém, um terceiro algoz nesse teatro: a inteligência. Ao longo das últimas décadas, orcas têm acompanhado o corredor fértil do sudoeste africano. Em alguns trechos, especialmente na África do Sul, 2 machos ficaram famosos por um hábito macabro: caçar tubarões e arrancar seus fígados com precisão cirúrgica. Com isso, carcaças de tubarões brancos são encontradas jogadas na praia com cortes limpos, sem fígado, como se tivessem sido abertas em mesa de autópsia. O fígado de um grande tubarão branco é uma barra de ouro biológica. Pesa dezenas de quilos, é riquíssimo em lipídios e vitaminas e fica suspenso por membranas que uma orca experiente aprende a romper com um único golpe e mordida por baixo da nadadeira peitoral. Não se trata apenas de predar, é escolher a parte mais energética e ir embora antes que um rival apareça. Em regiões onde esse comportamento se instala, algo dramático acontece. Os próprios gigantes de dentes, como o tubarão branco, abandonam áreas inteiras. Sem o grande predador residente, a ecologia muda de dono. Lobos marinhos se espalham, tubarões menores ousam entrar onde antes eram raros e peixes reorganizam seus mapas de terreno. Aqui, a caída de um gigante alimenta a vida de muitos, e o medo herdado redefine rotas de caça que pareceriam eternas. O benguela ainda guarda outra carta: a carta do caos, o chamado benguela ninho. Em alguns anos, águas mais quentes e pobres em nutrientes invadem a plataforma e bagunçam a ressurgência, deslocando cardumes para longe das rotas esperadas e forçam predadores a gastar energia onde não queriam. A alternância entre fartura extrema e frustração súbita estressa mães lactantes em colônias de focas e aumenta a competição entre golfinhos e tubarões menores, e também cria períodos de magreza que repercutem meses depois em taxas de sobrevivência dos filhotes desses animais. O resultado? Morte. Foi numa dessas janelas de desequilíbrio que a Namíbia testemunhou recentemente perdas em massa de filhotes de foca e números recordes de carcaças em praias longínquas, seguidas de reequilíbrio quando as condições voltaram a favorecer a pesca. Mas por que chamar este mar de cemitério de gigantes? Porque aqui a morte se apresenta em escala que a vista humana consegue contar em ossos, e a história deixou provas espalhadas na areia. Durante os séculos de caça à baleia, este trecho da costa serviu de pista de pouso para embarcações que perseguiam jubartes, baleias francas e cachalotes. Quando uma encalhava, era retalhada ali mesmo, na areia. Era só sentar e esperar. Não era preciso se arriscar no mar, pois o mesmo traria a baleia até seu algoz. Os ossos eram abandonados, o sol e o sal faziam o resto. O deserto do Namibe, uma das paisagens mais secas da terra que encontra o mar, não tem florestas para esconder. Tudo permanece exposto. É por isso que, caminhando algumas horas ao norte de Swakopmund, ao sul da Torra Bay, é possível encontrar vértebras brancas nessa galeria a céu aberto, ao lado de chifres de óryx, plumas ressecadas de avestruz e conchas milenares. O vento vira curador deste museu. O mar é o escultor e as carcaças, paradoxalmente, são doações generosas desse patrimônio administrado pela própria natureza. Porém, nesse local também existe um paradoxo.
Quando uma baleia morre e tem seus restos levados pela onda no fundo do oceano, cria-se o que os cientistas chamam de queda de baleia. Uma ilha de alimento que sustenta comunidades inteiras de vermes ósseos, caranguejos, peixes e bactérias por décadas. Na costa dos esqueletos, esse ciclo acontece dentro do oceano, mas também na areia, diante dos nossos olhos. As carcaças trazidas pela maré viram hipermercados para chacais, hienas, abutres e, raramente, leões do deserto. O cemitério aqui não é apenas fim, é um princípio. A morte sustenta a vida, um ciclo natural. O mítico Ouroboros bem diante dos nossos olhos. Quando a natureza controla os ecossistemas, o caos faz parte do seu equilíbrio. Mas existe um fator que pode acabar com o ciclo de renascimento desse local, empilhando corpos em cima de corpos e impedindo o ecossistema de se readaptar. E esse fator é a poluição. Plásticos soltos por correntes, linhas de pescas perdidas por frotas distantes, cabos de arrasto abandonados, todos esses fantasmas percorrem Benguela como armadilhas errantes. Uma orca que sobe para respirar com uma linha presa nas nadadeiras acaba gastando energia demais para emergir. Com isso, ela emagrece, infecções se instalam e a costa vira o fim provável. Naturalmente, não seria a sua hora de partir, mas a interferência humana por meio da poluição adiantou seu processo de finitude. Uma baleia que engole um saco achando ser uma lula paga com dor uma ilusão feita pela nossa espécie. E quando somado a isso, a química do mar decide tirar o oxigênio da festa, e o resultado é previsível. Carcaças inchadas, gases acumulados, explosões naturais quando o calor do sol rompe a pele e libera a pressão. As imagens são chocantes porque expõem sem filtro o que o mar costuma esconder debaixo de dezenas de metros. No entanto, o rótulo de área mais mortal do oceano precisa ser entendido com cautela. Não se trata de um círculo no mapa que abate por maldade. Trata-se de um feixe de processos extremos concentrados no mesmo endereço. Em outras partes do mundo você encontra situações semelhantes, mas não essa combinação de eventos que se encontra aqui. Em outras há orcas especialistas, mas não há à beira de uma plataforma tão curta, com colônias de focas tão densas e ressurgências tão potentes. Em raros locais você vê o deserto estender a língua até o mar e o mar subir a escada até o céu em forma de neblina. Quando essas peças se encaixam, as chances de um gigante errar e sucumbir aumentam significativamente. E quando um gigante erra nesse local, a natureza inteira enxerga. E no fim do dia, quando a neblina se assenta e o sol pinta de laranja o céu, a costa dos esqueletos mostra sua contradição. A beleza que existe no lugar onde a morte é comum. Um bando de flamingos filtra nutrientes em lagoas rasas formadas pela maré. Na linha do horizonte, um sopro. Uma jubarte viva viajando, indiferente às nossas palavras, atenta a coisas que nossos olhos não veem. Ela é a prova de que o cemitério não encerra a história. Encerrar é verbo humano. No dicionário do mar, cada fim é um capítulo que empurra outro começo. E aqui no corredor frio de Benguela, a vida aceita a regra, todos os dias. Crescer rápido, aproveitar a maré, memorizar as armadilhas e sobreviver até seu momento de transmutação. Os gigantes também caem, mas apesar disso eles continuam vindo. Deixe seu like, se inscreva e muito obrigado por ter ficado até o fim. Fui!